Muito bem. Vamos lá então. Boa noite, oficial. Estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, canais Globoplay, YouTube, Facebook, Instagram também, né? A gente está ao vivo. Então, para nossa aula número 9. Agora a coisa está andando, né? Tá fluindo bastante. Queria ver de vocês a respeito do nosso trabalho. Eu vi que tinha um pessoalzinho ali com dúvidas, enfim, né? Eu acho que aquelas questões que eu coloquei no grupo ficou bem claro, né? E bastante colegas já vieram me sinalizar que, vou fazer, eu já tenho a ideia, né? Já tenho a ideia pronta, ou ficar ruim fazer em equipe por conta de que eu trabalho, enfim. Então, eu acho que equipes mesmo serão poucas, né? Ficou alguma dúvida, gente? Já começaram a fazer, a desenvolver? Tá. Aí assim, ó, hoje eu já tô com a planilha pronta das pessoas que tem, dos colegas que estão participando, tá? Porque tem 17 pessoas que estão vinculadas ao AVA, do nosso componente, mas que não participaram em nenhuma aula, não entregaram nenhuma atividade, né? E então eu realmente acredito que essas pessoas estão matriculadas no AVA, mas simplesmente não estão acompanhando, né, o nosso componente. E aí eu já conversei com a Roberta, pedi para a coordenação entrar em contato até para a gente ter uma noção, né? Porque quando eu finalizar o nosso componente, seja no EAD ou seja, vamos torcer para que aconteça de nós encerrarmos no presencial, as avaliações, né, foram dadas, foram passadas, a metodologia que eu vou utilizar para avaliar vocês, eu expliquei desde o início. Então, aqueles colegas que infelizmente não me procuraram, não fizeram nenhuma atividade, sequer participaram de alguma aula nossa, né? E então fica difícil, né? Eu acho que não seria nem justo com vocês que diariamente estão aqui comigo, compartilhando esse período, né? Então, eu já pedi para a coordenação, né? Já sinalizei para a coordenação que uma galera aí vai levar em lenha, vai sentar na graxa. Então, já estou avisando também para vocês, tá? Podem ficar tranquilos, porque eu tenho o controle de quem realmente está realizando as atividades, está realizando as tarefas, tem participado das aulas, né? E eu acho que eu fui muito claro desde o início, onde eu me pus à disposição em casos de, professor, eu estou perdido, né? Eu preciso me situar. E aconteceu isso, né? Aconteceu algumas vezes. Mas tem pessoas que simplesmente ignoraram o fato de que o nosso componente está acontecendo. Então, eu acredito que essas pessoas elas vão acabar tendo, né, um problema com o componente de marketing e vendas. Certo? Mas para vocês que estão aqui diariamente e a gente tem trabalhado bastante, né? Hoje a gente vai dar sequência nesse tema importante da comunicação que nós iniciamos ontem, né? E esse tema ele vai ser bem importante para a apresentação de vocês, né? Para a criação da campanha. E eu estou bem curioso, porque na sequência, né? Hoje a gente vai ver algumas sugestões, algumas dicas, né? Para o pessoal que, professor, eu não sei, não gosto muito de falar, né? Eu sou tímido. E eu falei para vocês que nós iríamos trabalhar, né? Alguns aspectos assim. Então, eu tenho certeza que vai contribuir para que vocês construam essa campanha e que seja bem bacana, tá? Também, gente, olha só,
eu tive pensando ontem, depois que nós finalizamos nossa aula, tá? Como essa forma da apresentação ela vai ser um pouquinho diferente, né? Vai ser através de um vídeo, vocês vão precisar criar essa campanha. Fiquem à vontade para, se quiserem testar a gravação desse vídeo comigo, fiquem à vontade, tá? Professor, posso fazer uma videochamada e apresentar para o senhor? Para ver se está ok, né? Se tem alguma sugestão, se tem alguma crítica? Ou, professor, vou mandar para o senhor um áudio, né? Eu pensei em falar isso. O que o senhor acha? Está de acordo? Né? Ou, eu me gravei. Então, a ideia basicamente é essa. O que o senhor acha? Tá bom? O que dá para ajustar? Fiquem à vontade para fazer isso, tá? Me chamem, mandem, certo? Deixa eu pedir para o meu estagiário esquentar uma água ali para nós. Certo, então? Beleza. Bom, gente, iniciamos a comunicação, né? E percebemos que parece ser tão simples. Afinal de contas, nós aprendemos a nos comunicarmos, ou nos comunicar, é melhor, né? Lá desde a nossa infância, quando a gente aprende a falar, quando a gente começa a ser alfabetizado, né? Antes mesmo de começar a falar, a gente já começa a nos comunicarmos, né? Desde quando a gente tem fome, a gente tem sede, né? Quando a gente era bebezinho, a gente chorava, ou seja, a gente já desenvolvia uma comunicação e essa comunicação não era uma comunicação verbal, né? Então, a comunicação ela está enfiada nas nossas entranhas desde os princípios, certo? E aí nós vimos que na sociedade, na cultura humana, a comunicação ela é muito importante, principalmente para as relações, né, para as trocas de relações, para as criações de relações. E no mundo dos negócios não é diferente disso. A comunicação ela é essencial. E a comunicação está atrelada diretamente não só à caixinha do marketing, mas como a empresa como um todo, né? Não existe como nós criarmos um produto excepcional se a comunicação interna da nossa organização não acontecer da forma correta, né? O que vai acontecer se vocês optarem por ter uma comunicação truncada, com falhas, com ruídos, talvez quando vocês chegarem no final do trabalho, né, desse trabalho que vocês vão desenvolver, na hora que vocês vão comunicar, seja a estratégia que vocês utilizarem, né, talvez se vocês não conseguirem comunicar todos os atributos desse produto ou desse serviço, né, a interpretação que os receptores vão receber, né, de quem vai ouvir, de quem vai ver essa campanha, provavelmente a gente não vai conseguir perceber tudo aquilo, todas aquelas ideias, né? O produto poderia ser maravilhoso, mas se vocês não conseguiram comunicar isso de forma clara, vai ficar complicado, né? Então, por isso que é importante, é muito importante, por isso que eu coloquei a comunicação. Eu estou seguindo o nosso, sempre lembrando, né? Eu estou seguindo o nosso plano e a comunicação ela vem logo após o mix de marketing, justamente por isso, né? Primeiro tu cria o plano, né? Tu desenvolve os 4 P's de marketing, né? E anterior tu faz tudo que nós já trabalhamos, né? Análise ambiental, enfim. Mas posterior ao desenvolvimento, né, e a compreensão dos 4 P's, vem a comunicação, né? Para dizer, ó, não adianta o teu produto ser bom, né? Não adianta a definição da tua praça ser a melhor, a que tu julga ser a melhor, né? E a forma como tu te promove, tu imaginar que também é melhor se a tua comunicação não for boa, né? Se a tua comunicação não for assertiva. E aí, ontem nós vimos, né, alguns exemplos e ficou bem claro de que, imaginem, nós como uma empresa, a gente tem um investimento muito grande na criação do produto, né, no desenvolvimento dessa oferta para o cliente, e na hora efetiva, quando vai acontecer essa entrega e essa comunicação para o mercado, essa comunicação não sai da forma como deveria, como havia sido planejado. E aí, consequentemente, isso abre margem, né, para várias interpretações diferentes, para ambiguidade, para um entendimento totalmente inverso do teu objetivo, né? Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande. E aí eu mostrei para vocês alguns exemplos, né? O último ali é sensacional. Tipo, imagine,
aqui em Santa Maria, né? Uma loja de lingeries ali na 24 horas, se eu não me engano, tem uma. Imagine, é um atrativo, é uma forma de tu vai, consequentemente, acabar promovendo o negócio, né? Porque tu vai virar meme, provavelmente. Mas imagine a gente estar passando, né? E enxergar uma vitrine assim. A interpretação que tu pode dar para aquilo ali é diversa, né? Talvez a ideia deles realmente foi criar essa interpretação diferente, né? Ter uma forma diferente de mostrar essa oferta. Mas convenhamos que talvez não é a melhor forma. Daqui a pouco, as pessoas que vão até essa empresa, né, a maior parte da clientela desta empresa são senhoras, são pessoas conservadoras, né? Pode acontecer. E aí o que que acontece? Essas pessoas vão enxergar essa comunicação e eu acho que não vai dar brique, né? Vai ficar estranho. Por isso, gente, que é importante, antes de mais nada, primeiro conhecer o produto, né? E depois conhecer quem é o teu cliente. Daqui a pouco o teu cliente realmente ele é receptivo para esse tipo de comunicação, né? Daqui a pouco o teu cliente ele pede que esse tipo de comunicação diferente aconteça. Mas tudo depende. Depende do teu negócio, depende do teu produto, depende da análise que tu fez, né? Do desenvolvimento dos 4Ps e, consequentemente, da forma como tu vai comunicar para o teu cliente. Certo? Ficou alguma dúvida sobre isso que nós trabalhamos ontem? Beleza. Para uma comunicação ser bem feita, né? Bem feita, e aqui, só aquilo ali, a gente também pode dar algumas interpretações diferentes, né? Mas para a comunicação acontecer de forma certa, correta, tem que compreender esse desenho. A gente precisa entender que na outra ponta, a pessoa que vai receber essa comunicação, ela tem uma expectativa, né? Porque ela está recebendo a informação e ela vai interpretar da forma como ela vai receber, levando em conta todas as experiências que ela teve, né? Todos os valores, os princípios, enfim. Então, quanto menos tu abrir o leque para que as interpretações sejam difusas, melhor, né? Quanto mais objetivo nós sermos, melhor. As chances dessa comunicação acontecer corretamente é maior, né? Quando a gente compreende esse desenho que a comunicação para ela acontecer precisa do emissor, na outra ponta eu tenho o receptor, e esse receptor ele precisa receber a informação e ele vai fazer o que com essa informação? Ele vai decodificar, ou seja, ele vai interpretar, né? Mas eu acho que ficou bem claro isso. Então, só para reforçar aqui, emissor e receptor, eles são agentes envolvidos nessa comunicação, né? Daqui a pouco a empresa ela é a emissora da comunicação, ela vai comunicar uma campanha, ela vai comunicar o produto, ela vai comunicar uma oferta, né? E quem vai receber serão, né, o público-alvo, os clientes, enfim. Imaginem, e aqui a gente tem um exemplo, tem o desenho, né, da teoria da comunicação, com um emissor e um receptor. Aí, imaginem uma organização, né, uma empresa, que ela quer comunicar algo para muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, as chances dessa comunicação ser recebida e ter uma interpretação diferente, né, se ela não ocorrer da forma certa, é muito maior, né? E aí a gente pode, através dessa comunicação errada, acabar perdendo o cliente, perdendo venda, né? Perdendo relacionamento com o cliente, perdendo fidelização que nós poderíamos fazer. Então, por isso que é muito importante. Isso aqui é só uma charge, né, para simbolizar isso que a gente está falando, né? Olha só, placa falando que ele está vendo o pôr do sol, né? Mas se nós formos analisar apenas essa figura, a gente pode dar uma interpretação, né? Assim como essa pessoa chegou e perguntou por quanto que ele estava vendendo o pôr do sol. Mas não, ele falou que só estava observando, né? Só estava visualizando o pôr do sol.
Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado na hora que a gente vai comunicar algo, né? Na hora que a gente vai passar a informação para alguém. Porque senão acaba acontecendo, né, isso aqui. E quando acontece isso aqui, nós temos um problema, né? Ontem eu fiz o teste com vocês, né? O teste da falha do microfone. Isso pode acontecer, né? Mas não apenas isso. Daqui a pouco eu posso imaginar que a minha comunicação ela está acontecendo da forma correta e o resultado dessa comunicação não ser, né? Ser mostrar que não é bem assim. Essa comunicação ela poderia ser melhor, né? Ela poderia ser diferente. Por isso que temos que ter esse cuidado de saber quem são as pessoas, quem são os agentes envolvidos nesse processo de comunicação e principalmente lembrar daquela barra, lembra da aula de ontem? Na barra que tem no final do desenho da teoria da comunicação, que liga o emissor para o receptor, né? Que é o tal do feedback. Por isso que é importante saber. O que eu estou comunicando está fazendo sentido? Está claro? Tá entendendo, né? Por quê? Porque tu abre canal para que esse receptor diga, olha, eu não estou entendendo, ou a interpretação que eu estou dando é essa aqui, tá correta? Né? Então, o feedback ele é uma via de mão dupla, justamente para analisar se a informação que tu está passando o receptor está recebendo e interpretando corretamente, mas também para tu ajustar, né, e adaptar se for necessário. Olha só o desenho ali, ele está falando, né, que a pessoa vai ser promovida. E aí, essa comunicação ela não ocorre da forma correta, né? Ela não é direta, ela não é clara, ela não é objetiva, e aí a gente pode interpretar vários cenários, né? Ou seja, e esses cenários, essas causas externas que acabam afetando diretamente a teoria da comunicação, a gente dá o nome de falhas, de ruídos, enfim, e aí o emissor acaba interpretando da forma como ele está recebendo, com base nos seus valores, seus princípios e também na sua experiência. E aí ele está dizendo, meu Deus, eu vou ser demitido. Mas não. Né? O emissor acabou de falar que ele vai ser promovido, mas por alguns fatores, né? E esses fatores a gente dá nome de ruído ou falha na comunicação. Calma, respira. Eu tenho um videozinho para passar para vocês. Todo mundo conhece o Chaves, né? É do tempo de vocês, eu acho. Olha só que legal. Todo mundo vendo? Sim. É que a bola é do Kiko. Ah, é? Pois diga ao Kiko que eu não vou devolver nada. Kiko, o quê? O seu Madruga disse que não vai devolver nenhuma bola. Ah, sim? Pois diga ao seu Madruga que minha mãe disse pra você dizer que ele vai apanhar. O Kiko disse que a sua mãe disse pra dizer ao senhor que o Kiko disse que a sua mãe disse pra eu dizer que o Kiko me disse que me disseram O Kiko disse que não sei o que é. É o negócio. O que vocês acham que... como que a gente poderia classificar essa comunicação aqui? Bastante, né? E o que vocês acham que poderia ter sido feito diferente para que ela acontecesse da forma correta? Também, né? Mas aí a gente vai pensar e a gente vai construir a análise. Olha só o cenário, tá?
Digamos que o Chaves seja o teu vendedor, tá? Tua empresa e o Chaves é o vendedor. Ou seja, é o cara que vai comunicar o produto para o cliente. O Kiko é o desenvolvedor, é a área da produção, é quem planejou, né? É o gestor, enfim, seja lá o nome que a gente vai dar para ele. Mas ele vai ser o emissor dessa comunicação e ele vai passar todos os atributos desse produto. Ele vai dizer que esse mouse é o melhor mouse porque ele foi fabricado através de uma matéria-prima de excelente qualidade, o diferencial dele é tal e tal, né? As especificações do produto, enfim. E ele vai passar essa comunicação, né, para a equipe de vendas. E aí, a equipe de vendas vai chegar até o cliente, e aí, nesse caso, a gente pode dizer que o cliente é o seu Madruga. Só que se esse vendedor, se essa equipe de vendas não recebeu a informação da forma correta, né, da forma direta, clara e objetiva, o que vai acontecer? Ele vai comunicar para o cliente através da interpretação que ele deu, né, através da vivência que ele tem, através da expectativa que ele tem com esse produto e através da experiência, né, que ele tem percebido desse negócio. E aí o que acontece? Ah, mas é muito simples, então vamos demitir o Chaves e vamos contratar uma pessoa qualificada. Vocês acham que isso por si só é o suficiente? Exatamente, exatamente. Por quê? Porque daqui a pouco o gestor, né, quem está emitindo essa comunicação, quem deveria ter uma comunicação horizontal, lembra que nós falamos de se equiparar às equipes, né? Chegar à equipe de vendas, fazer com que eles se sintam parte daquilo ali, né? Criar o sentimento de pertencimento do negócio e, consequentemente, passar as informações da forma correta, né? Claro, objetivo, sem criar várias interpretações. E se porventura nós tenhamos um Chaves na nossa equipe de vendas, a missão e a obrigação da organização é fazer o quê? É desenvolver essa equipe de vendas cada vez mais, né? É buscar a qualificação, é dar preparo, é estimular, é fazer com que essa equipe seja coesa, né? Que todos comuniquem a mesma coisa, né? E de forma unida, né? Clara, objetiva. Pode ser que tenhamos uma ou duas pessoas que realmente, por mais que a empresa faça todo esse movimento de desenvolvimento das pessoas, pode ser que tenhamos uma ou duas pessoas que realmente não vai conseguir encaixar. E aí, infelizmente, a gente pode adequar essa pessoa a um outro setor, né? Mas, enfim, a obrigação da organização é estipular que a comunicação, né, e estimular que a comunicação ocorra da forma correta, através de treinamentos, através de cursos, através de qualificação, mas principalmente dando acesso a todas as informações, acesso a todos os atributos do produto e principalmente, né, aí a gente volta para aquele desenho da teoria da comunicação, tendo o feedback. Chegar para a tua área de vendas e falar, olha pessoal, o diferencial do nosso mouse é que ele é produzido com uma matéria-prima que não agride o meio ambiente. E aí, a tua equipe de vendas vai dizer, poxa, que legal, que massa, né? Eu quero saber um pouco mais sobre isso. Eu vou me especializar um pouco mais sobre isso. Porque na hora que eu for atender o cliente, né, e eu perceber que o perfil desse cliente é um cliente que tem esta preocupação, eu vou ter maiores condições de criar, né, uma experiência para esse cliente e, consequentemente, eu tenho maiores possibilidades de fazer com que ele seja, né, fidelizado, que ele tenha uma experiência positiva, que ele tenha uma relação boa, né? Diferentemente deste cliente chegar num lugar onde o cliente o vendedor que está a linha de frente que vai oferecer o produto para ele, sequer sabe que a matéria-prima utilizada não agride o meio ambiente. Entendem? Mas para que isso aconteça, a comunicação interna precisa fluir. Ela precisa ser objetiva. Porque senão
acontece o que a gente está enxergando ali no slide, que é o ruído, né? Que é a falha. E aí está sujeito a várias interpretações. Tranquilo? E aí, a gente já viu que o marketing é colocar a nossa marca na rua, né? Mas não apenas isso. É planejamento, é desenvolvimento, né? É fidelização, é relacionamento com o cliente. Mas imaginem, uma campanha de marketing ela pode ser completamente destruída por conta da comunicação. Aqui a gente pode interpretar de várias formas. Talvez o receptor que vai receber essa informação aqui, ele realmente interprete da forma como a empresa imaginou que aconteceria. Que aqui no meu entendimento, né, móveis por este preço não vão durar nada. No meu entendimento, a empresa está querendo comunicar que as vendas vão ser muito rápidas, né? E, consequentemente, o estoque vai, né, ser zerado rapidamente, por conta de que o custo que o consumidor vai desembolsar para adquirir esse produto é muito baixo, né? A oferta é muito boa. Agora, daqui a pouco, eu, como cliente, eu vou interpretar o seguinte: poxa, mas espera aí, móveis por este preço não vão durar nada. Consequentemente, eu posso fazer o link de que se é barato, é ruim. Então, significa que não vai durar por muito tempo, né? A durabilidade desse produto vai ser inferior. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse time de se colocar no lugar do cliente e pensar, poxa, será que realmente essa é a forma mais adequada? Será que realmente as interpretações que o cliente vai dispor dessa comunicação que eu estou colocando, será que realmente o meu objetivo vai ser alcançado? Né? Será que ele vai dar a interpretação correta? Então, o papel do marketing não é simplesmente tu pegar uma campanha e jogar em qualquer lugar, seja no outdoor, numa revista, numa televisão, com a expectativa da empresa ou da agência, né, ou do criador do produto. Poxa, olha só que sacada, eu vou escrever isso aqui porque isso aqui não tem como errar, né? Todo mundo vai entender. Não, só um pouquinho, né? Tu tem que entender que os teus clientes são diferentes, né? As pessoas são diferentes por conta das vivências, das experiências, enfim, e consequentemente, esses clientes estão sujeitos a interpretar essas informações com base nesses atributos. Então, a interpretação que eu dei para essa campanha é diferente da interpretação que daqui a pouco a Carla pode dar, entende? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Alguém tem algum exemplo a respeito disso aqui? Porque é comum a gente encontrar na internet, né? Tem vários exemplos. Mas eu trouxe esse porque a gente geralmente liga o custo, né? Quando o custo é baixo, a qualidade também é inferior. Que foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu optei por comprar o Xiaomi, que eu falei para vocês. Carla, Vitória, Francine. E aí, a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos reflexos que uma comunicação errada, né, ou uma comunicação não tão assertiva, porque a gente também não pode julgar e dizer que a comunicação de tal empresa é 100% errada, porque a gente não sabe qual que é o cliente,
né, que ela tem como cliente ideal. Daqui a pouco ela tem acesso às informações, ela conhece muito bem o cliente dela e ela sabe que esse cliente vai dar a interpretação correta, ok? Então não tem como a gente dar 100%, né, como verdade absoluta de que este tipo de comunicação, né, ou esta campanha foi comunicada de forma errada. Mas quando uma comunicação não é realizada de forma levando em conta todas as informações, né, perfil de cliente, qual é realmente o teu produto, qual é o diferencial dele, qual é o reflexo que isso pode causar? Primeira coisa, as interpretações, né, elas podem ser difusas, o consumidor ele pode interpretar do jeito que ele quiser. O custo, porque consequentemente, quando a gente está tratando aqui, né, no nosso componente, a comunicação ela está atrelada a uma campanha de marketing, né, a uma publicidade, a uma propaganda, a forma como eu vou promover o meu negócio, e consequentemente tudo isso é custo, né? Então daqui a pouco eu crio uma campanha imaginando que essa campanha está perfeita, que a comunicação está ok, e daqui a pouco o investimento que eu estou fazendo, né, ele poderia ser trabalhado de forma mais correta. Eu posso ter perdas, né, porque daqui a pouco eu trabalho com um produto que é um produto perecível, né, e aí eu vou comunicar uma estratégia de precificação, por exemplo, né, e aí a gente volta para a primeira imagem da aula de ontem, daquelas ofertas que eu trouxe, né. Imagine, o teu produto é um produto perecível e na hora que tu vai comunicar uma estratégia de precificação, que é uma oferta, tu comunica de forma errada, né? Tu diz que o teu frango é um frango bovino. Poxa, né? Tu tá brincando com a interpretação do teu cliente, né? É só um exemplo, né? Mas consequentemente daqui a pouco o teu produto ele não vai rodar, né? Ele vai ficar em estoque e consequentemente tu vai ter uma perda. E perda aqui está ligado diretamente ao teu custo, né? Porque tu vai ter um produto que teve um custo de produção, tu vai ter o custo de mão de obra, tu vai ter o custo de estocagem e, consequentemente, isso tudo vai ser posto fora. Sendo que tu poderia, né, ter olhado para o teu planejamento e pensado, será que eu estou comunicando de forma certa? Né? Então, são coisas, né, que a maior parte das empresas, uma grande parte delas, né, às vezes, larga na mão das agências, uma agência de marketing, uma agência de publicidade, uma agência de propaganda, e acreditam que aquilo ali tá ótimo de qualquer jeito. Não, só um pouquinho. Será que realmente isso está ligado ao meu perfil de cliente? Né? Porque a agência de publicidade e propaganda vai fazer o trabalho dela, quer criar uma campanha de marketing, quer criar uma ação, né? Mas daqui a pouco o direcionamento que ela está dando, né, está sendo para aquele cliente que ela imagina que é o mais adequado para aquele negócio. Só que se tu não tem acesso a isso, a essas informações de quem é o teu cliente, tu vai simplesmente aceitar isso, né, que a agência está te passando, e daqui a pouco a comunicação vai acontecer, né, vai ser bonito, vai estar na capa do Diário de Santa Maria, só que daqui a pouco está direcionado para um público que não é o teu. E aí a culpa é tua e não da agência. E isso acontece muitas vezes, né? Aconteceu com a gente lá na supervisão. E isso a gente precisa tomar esses cuidados. Né? Problemas com o ambiente, né? Porque daqui a pouco tu cria a comunicação interna da tua organização, ela é uma comunicação muito falha, com muito ruído, né? E quem aqui não tem exemplos, né, sobre isso? O ambiente do meu trabalho é terrível porque só tem fofoca, né? Tu fala alguma coisa com o teu chefe e no outro dia tá todo mundo sabendo. Isso também é exemplo de falha na comunicação, né? De ruído na comunicação. E, consequentemente, uma comunicação que não é feita da forma correta acaba trazendo prejuízo, né? Seja para o ambiente de trabalho, seja para o ambiente de relacionamento com os colegas, né? Com relacionamento com os teus clientes, enfim, várias possibilidades. E dúvidas, né? Dúvidas é uma das causas mais comuns de uma comunicação realizada de qualquer jeito. Né? Poxa, eu acho que eu
Espera aí só um pouquinho, eu não consegui entender. Será que é isso aqui? Não, mas não deve ser. Eu acho que não pode ser, né? Então, a dúvida geralmente é, assim como a interpretação, né? São dois fatores bem significativos de uma comunicação realizada de forma incorreta. Ok? Muito bem, Francine. Como que a gente faz para evitar, né? Então, essas falhas na comunicação, essas causas que uma comunicação errada pode nos trazer? Primeiro, que a gente já falou desde ontem, né? Ser claro e objetivo sempre. Mas não tomar a tua clareza como uma verdade absoluta. Por isso que existe aquela barra, né, embaixo no desenho da teoria da comunicação. Feedback. Né? Questiona, pergunta. Quando tu está atendendo um cliente, por exemplo, né, e aí tu está explicando sobre o serviço ou tu está explicando sobre o produto. Né? Pergunta. Entendeu? Né? Tá fazendo sentido? Tá ok? Né? Então, são alguns pontos que tu abre para o feedback, porque se caso esse receptor não esteja interpretando da forma correta ou esteja gerando dúvidas nesse receptor, ele vai te colocar, né? Ele vai perguntar. Então, por isso que é importante o feedback. Diminuir interpretações, tá? Isso daqui, basicamente, agora quando vocês fizerem o trabalho, por exemplo, eu vou vender uma vassoura que varre o teto, por exemplo. Cara, tem que ser objetivo, tem que diminuir qualquer interpretação. Qual é o teu produto? Meu produto é uma vassoura que varre o teto. Beleza. Tu já está sendo claro, tu está sendo objetivo e tu está delimitando as interpretações que esse produto pode causar. Né? Definir canais apropriados para o negócio. Daqui a pouco tu vai colocar tu vai promover esse teu produto, esse teu serviço, né, em um canal onde não é o mais apropriado. E daqui a pouco tu vai estar tendo uma comunicação não efetiva, né? Tu está simplesmente comunicando, mas quem está recebendo isso não está dando muita bola porque não é o teu público-alvo. E principalmente sempre entender, né, quem são os agentes envolvidos. Quem é a empresa, quem é o cliente e principalmente quem é o produto. Tá? E aí, eu entro agora numa experiência que nós fizemos lá na supervisão, e eu vou compartilhar com vocês, que eu já usei alguns exemplos, inclusive, né? Nós fizemos um treinamento de atendimento ao cliente, né? De como se portar em reunião, de como a gente tem que usar a nossa imagem profissional, né? O nosso marketing profissional, pessoal. E aí eu vou compartilhar com vocês, porque são questões que, além de contribuir, né, e fazer com que o desenvolvimento do trabalho vocês lembrem dessas questões que a gente vai ver, mas também porque são questões que precisam ser levadas em consideração na hora que tu vai efetivar uma venda, efetivar um relacionamento com o cliente, porque senão daqui a pouco tu pode estar tendo alguma atitude ou agindo de forma que tu vai perder esse cliente, não vai conseguir fechar a venda, né? Então, é bem direcionado para quem trabalha na área de vendas, tá? Então, como uma comunicação clara e o conhecimento do perfil do cliente pode auxiliar, né, a aumentar o volume de vendas, a aumentar a minha participação no mercado, né, a criar uma marca forte, uma marca
que vá atingir uma participação de mercado, né? Então, de que forma que a comunicação pode ajudar? Quando o assunto é relacionamento com o cliente e comunicação está ligado diretamente, né, a relacionamento com o cliente, a gente precisa estar preparado para atender em todas as formas possíveis e imagináveis, tá? Tanto é que na sequência nós vamos trabalhar os tipos de perfil do cliente que existem. E aí, quando a gente vai desenvolver uma comunicação com o nosso consumidor, tem alguns erros que nós podemos evitar, tá? E o que a grande maioria das pessoas que trabalham com vendas, que trabalham com atendimento a cliente, que elas fazem, e às vezes nós nem nos damos por conta, e eu trabalho com atendimento a cliente também, né? Usar vícios de linguagem na nossa comunicação, né? A gente está tão acostumado a falar com várias pessoas, né? Nossos colegas de trabalho, nossos colegas de curso, né? Enfim, que às vezes, quando tu vai realmente se comportar na frente do teu cliente e tu precisa ter um posicionamento profissional, às vezes essa comunicação tu acaba tendo alguns erros, né? E um desses erros mais comuns é a utilização dos vícios de linguagem, que é a utilização de exemplo, tá? Eu vou começar a explicar, né, para vocês, né, porque, né, e eu acho, né, que é a melhor forma, né, de vocês entenderem, né, esse conteúdo, porque eu acho que, né, então, percebe que eu tô utilizando uma comunicação cheia, né, de falhas, de ruídos, tá ruim de entender, de compreender. Aí imaginem, né, vocês trabalhando com vendas ou com atendimento a cliente, ou até agora quando vocês forem criar essa campanha para venda do produto de vocês, e aí já utilizem essas dicas que a gente vai trabalhar aqui no desenvolvimento do trabalho, tá? Mas imaginem que ruim, tu vai apresentar um produto e tu utiliza, né, esses vícios de linguagem ou uma comunicação que tu usa no teu dia a dia. Tem que tomar esse cuidado, né? Daqui a pouco tu precisa ser mais profissional, tu precisa utilizar uma forma de comunicar, de informar esse receptor, que ele vai receber essas informações de forma correta, né? Sem criar muitas pausas, sem criar muitos entraves, sem fazer com que ele queira sair correndo, né? Porque os vícios de linguagem acabam fazendo isso, né? A utilização de gírias, enfim. Ou imaginem, a gente vai numa loja, tá? E a gente precisa comprar algo e o atendente vem e ele te atende assim: tudo bom? Como eu posso te ajudar? Mascando um chiclete, né? Será que é a forma mais adequada? Né? Será que é a forma mais correta de tu se portar na frente do teu cliente? Primeiro, que a forma que tu está utilizando o teu marketing pessoal está totalmente errado. Segundo, que a comunicação que tu está tentando criar com esse cliente, provavelmente ele vai, né, interpretar isso de uma forma totalmente negativa. Ele não vai conseguir entender o que tu está falando, ele vai ter uma percepção totalmente negativa, tanto do negócio, mas principalmente de ti como atendente, né? E aí o que vai acontecer? A experiência desse consumidor, a experiência desse cliente vai ser afetada diretamente. E aí ele vai sair dali falando mal, ele vai sair dali dizendo que não foi muito bem atendido, que o atendente foi mal educado, né? Não se comportou da forma como deveria. Não é assim que acontece? Dá para fazer uma lista, né?
O vício atrapalha a compreensão e faz com que o cérebro não processe a mensagem. Tá? Então, imagine, o teu produto pode ser maravilhoso. Pode ter desenvolvido ele de forma assim, ó, perfeita, né? Tu tem um marketing perfeito. Tu tem um planejamento estratégico perfeito. Só que ele poderia ser realmente perfeito se na hora de tu estipular quem era a tua equipe de vendas, tu se desse conta de que tu precisava desenvolver essas pessoas, né? Treinar essas pessoas, principalmente o marketing pessoal delas, mas principalmente também a forma como elas vão se comportar e como elas vão comunicar, né? Se comunicar com esse cliente, porque daqui a pouco a tua experiência que tu está tentando criar para esse cliente, ele vai ser totalmente afetado. E aí não adianta tu ter um marketing lindo, tu ter uma campanha linda, teu produto ser bom, né? Daqui a pouco tu perdeu um cliente ali nesse atendimento por conta da comunicação, por conta do vendedor que não conseguiu atribuir a esse produto, né, os valores agregados que o consumidor buscava. E quando a gente fala de valor agregado, a gente está falando em experiência de atendimento, a gente está falando em experiência de consumo. Então, quando a gente entra numa loja, a forma como o atendente vai conduzir essa venda, ou como ele vai conduzir esse atendimento, diz muito a respeito do valor agregado dessa experiência, né? Se tu não tem um atendimento bom, o produto ele pode ser ótimo. Mas se teu atendimento não for bom, se a tua percepção não for, se a tua expectativa que tu tinha com essa experiência, ela não for atendida, o que vai acontecer? Tu não vai voltar, por mais que o produto seja bom. E aí tu vai sair dali falando, tu vai falar para tu vai falar para a mãe, para o tio, para o gato, para o papagaio, enfim. E aí, consequentemente, essa empresa perdeu a oportunidade de fidelizar um cliente, né? De conquistar um relacionamento positivo com esse cliente, sendo que ela poderia ter olhado, né? Daqui a pouco de desenvolver uma comunicação correta, de dar um treinamento para esse vendedor, de dar fazer com que ele se desenvolvesse dentro da organização, ou até mesmo avaliando e se daqui a pouco precisasse trocar, né, uma ou duas peças nessa equipe de vendas, ok, né, mas que fizesse isso e não simplesmente imaginasse que o atendimento estava acontecendo da forma como deveria. E isso acontece muito. Qual que é a série? Não conheço essa. Então, gente, não dá. Como que a gente pode evitar, tá, esses vícios de linguagem? E nós acabamos ficando tão presos a eles, né? Eu sou uma pessoa que eu sou preso e eu utilizo muito os vícios de linguagem. Eu uso muito, né? Eu uso muito tá, eu uso muito enfim, o período que eu tenho para processar a mensagem que eu quero passar. Porque a percepção que eu tenho, né? Eu tenho a ideia toda construída, mas será que eu estou realmente conseguindo comunicar da forma correta? Então, daqui a pouco tem coisas que nem nós nos damos conta. Então, a gente pode ter uma ideia maravilhosa, ter toda uma ideia bolada na cabeça dizendo, poxa, não tem como dar errado. Isso aqui tá perfeito, né? Só que daí na hora que tu vai colocar a tua ideia... E por isso, gente, que é muito importante trabalhar algumas questões. Por exemplo, o pessoal que tem vergonha, que tem alguma dificuldade em se expressar, em se comunicar. Por que é importante o treinamento, né?
E ao longo da faculdade a gente usa bastante isso, eu usei muito isso. Seguinte, agora vocês vão ter a oportunidade, de novo, né? Vocês já tiveram essa oportunidade do dia da apresentação, do dia da venda da caneta, né? Então agora vocês vão ter mais uma oportunidade. Uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: professor, eu morro de medo, assim, ó, eu tenho medo de falar, eu morro de medo. E eu era uma pessoa que tinha esse tipo de medo, né? Que tinha essa dificuldade de falar, porque eu sou muito agitado, né? Eu falo muito rápido, eu penso muito rápido e eu tenho a ideia construída, só que às vezes eu preciso parar e respirar. Por isso que eu digo para mim mesmo, calma, respira, né? Então, uma dica que eu posso dar para vocês é: treinem, parem na frente do espelho, né? Ah, professor, eu já tenho a ideia pronta e eu já sei como eu vou criar a minha campanha, né? Para na frente do espelho e apresenta para ti mesmo, tá? Fala para ti mesmo. Olha no teu olho e fala para ti mesmo. É uma forma que tu tem de perceber, né, o que tu tá falando, porque tu vai falar, vai enxergar e vai ouvir o que tu tá falando, né? E consequentemente tu vai se dar conta, por exemplo, poxa, isso aqui tá ruim, eu preciso melhorar, não tá fazendo sentido. Então começa de novo. Ah, eu tenho um produto para vender. Olha só, o meu produto é uma caneta e a minha caneta ela é preta. Não, peraí, isso aqui tá ruim. Tudo bom? Olha só, eu tenho um produto para vender para vocês. E esse produto é uma caneta. É uma caneta preta feita de material esferográfico, a ponta dela é fina. E é um material que ela foi produzida, é um material de excelente qualidade. Opa, não, peraí, tá ruim, né? Vamos de novo? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Então, hoje eu estou aqui para apresentar um produto para vocês, né? E esse produto eu tenho certeza que todos vocês têm a necessidade. Então, o produto que eu estou trazendo hoje é uma caneta esferográfica, né? Nós temos várias cores, é uma caneta preta, né? Aqui eu estou como mostruário aqui para vocês, eu trouxe uma caneta preta, mas nós temos vermelha, nós temos laranja. Não, peraí, tá ruim ainda. Então, testa, treina na frente do espelho, grava o áudio, ouve, e isso é uma dor muito grande para quem tem dificuldade em falar, né? Eu, por exemplo, esses dias eu estava vendo, porque agora com essa função do YouTube, eu estava vendo um vídeo da minha aula, né? E aí eu percebi, né, que eu utilizo muita linguagem que talvez eu pudesse dar uma lapidada, né? E seja por vício de linguagem, ou seja por pegar um raciocínio e daqui a pouco já está com outro, e daí eu disse, poxa, só um pouquinho, a gente está trabalhando comunicação. E será que eles estão conseguindo receber a mensagem que eu estou passando? E será que está fazendo sentido, né? Então, pensem o seguinte: a gente precisa nos colocarmos no lugar das pessoas que vão receber as informações que a gente vai passar, né? Então, por isso que é importante tu parar na frente do espelho, tu falar, tu apresentar, tu gravar, se ouvir, né? Ou você filma, né? E olha depois, e aí depois, olha só, eu fiz a gravação e daí eu acho que eu posso melhorar nesse ponto aqui. Faz de novo, e de novo, e de novo. E no dia da apresentação da minha turma anterior, que vocês participaram, o que eu falei não era mentira, era totalmente verdade. O pessoal, ele, assim como vocês, eles disseram para mim, professor, eu não gosto de apresentar trabalho, eu não vou apresentar trabalho. Eu disse, olha, pessoal, vocês estão aqui para aprender, né? E o momento é agora. E eu acho que é só um trabalho, né? É um trabalho tão simples, se tu for analisar. Só que a gente precisa compreender de que tudo que nós fizemos, né, todas as atividades, todos os trabalhos, eles são uma forma de preparar vocês para o mercado de trabalho. Seja para aqueles que já estão inseridos, mas também para aqueles que querem se inserir no mercado. Então, usem isso realmente como uma forma de desenvolver algumas técnicas e algumas características que vocês vão precisar. Porque, gente, se relacionar com pessoas, todo mundo vai, entende? Seja com o chefe, com o colega, né? Com em casa, enfim. Então, vocês já se relacionam.
Então não precisa ter tanto medo, ter tanta dificuldade assim. Ah, professor, é fácil falar, mas eu falo, mas eu também passei por isso, sabe? E eu não estou dizendo aqui que eu tenho propriedade absoluta, muito pelo contrário, eu acabei de falar para vocês que vendo vídeos das minhas aulas, eu entendo que eu preciso melhorar a comunicação, né? Mas isso tudo é uma construção, né, que nós vamos fazendo ao longo das nossas atividades, ao longo das nossas experiências. Sempre ter a nossa matriz SWOT feita, né? E a comunicação, ela sempre tem que estar ali entre força e fraqueza, força e fraqueza. Porque sempre quando tu coloca ela como uma fraqueza, tu sabe que é um ponto de atenção e aí tu precisa melhorar ela. E aí tu vai buscar algumas formas. Existem na internet várias metodologias, né? Algumas dicas que a gente pode utilizar. Eu trouxe também para vocês algumas dicas de como tentar ser menos tímido na hora de falar, de como ser mais... botar a cara a tapa realmente, perder um pouco a vergonha. E eu sei que é difícil, né? Tem pessoas que são realmente... aquilo ali é uma dor muito grande. E ok, não é um problema. Tá ok, é uma limitação que as pessoas têm. E que bom que enxergam isso como algo que precisa ser melhorado, né? Eu fiquei tão feliz que teve várias pessoas que vieram no primeiro dia de aula e disseram, professor, eu não gosto de falar. Eu tenho esse problema, eu sou tímido, né? Mas que bom, o primeiro passo vocês já deram, né? E o primeiro passo qual que é? É reconhecer que esse ponto vocês precisam desenvolver. E só admitindo isso para vocês mesmos, que vocês vão ter a oportunidade realmente de tornar isso aos pouquinhos, trabalhando, fazer com que isso seja uma força, né? Uma virtude. Então, é num trabalho, né, do curso, é em alguma interpretação de texto que vocês podem fazer, né? É alguma leitura, porque a leitura ela é muito importante na hora de criar e fazer com que a tua comunicação ela seja fluente, ela consiga trazer alguns pontos que tu consiga, por exemplo, discutir com alguém, ter um posicionamento com alguém, do que simplesmente tu acabar ficando fora da comunicação, né? Digamos que não participe dessa comunicação e não interprete ela e não viva isso, porque é muito importante. E como eu falei para vocês, vocês já fazem isso no dia a dia de vocês. Só que quando nós somos postos de forma obrigada, né, seja a apresentação do trabalho ou enfim, qualquer situação assim, que nós não gostamos, parece que fica pior. Mas botem na cabeça que vocês já fazem isso. Vocês já se comunicam, vocês já se relacionam. Então, a dica maior que nós temos para trabalhar realmente é essa. Treinem. Ah, professor, é difícil. Eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, tá? Mas treinem. Ah, preciso de ajuda. Treinem comigo. Eu estou aqui para isso. Grava áudio, grava vídeo, manda mensagem, enfim, faz o que vocês acharem melhor. Mas eu estou aqui para ajudar, tá? Então, por isso que eu falei para vocês. Já tem a ideia pronta? Monta a apresentação, tá? Monta a criação da campanha, passa para mim. Se quiser fazer chamada de vídeo, me avisa antes, porque pode ser que eu possa estar fazendo alguma outra coisa, tá? Mas é também uma forma de treinar. E assim, ó, eu já falei para vocês, todos vocês têm total condições de apresentar um trabalho, tanto como a outra turma que também tinha essa dificuldade, apresentou e vocês viram que foi muito massa, tá? Então fiquem tranquilos, tirem todo esse peso que vocês têm. Porque quando a gente fala que nós não conseguimos, viu, Carla? Tu consegue. A Carla já disse ali, né? Quando tu já coloca isso na frente, tu acaba já criando uma barreira. E quando tu cria uma barreira, fica mais difícil tu alcançar o objetivo. Então, ao invés de tu dizer, eu não consigo, diz, bom, eu entendo que eu não consigo, mas eu vou tentar. Eu vou tentar porque eu preciso melhorar isso, né? E a partir do momento em que tu muda tu dá um significado diferente para isso, consequentemente, tu vai buscar alguma forma de melhorar, entende? Então, relaxem,
não se apavorem, tá? Bruno ia falar alguma coisa? É uma forma de tu perceber, né? O que que tu precisou melhorar, do que tu precisou mudar a fala, né? Daqui a pouco tu falou e a ideia tava... Sim, exato. Aham, exato, exatamente. Carla, deixa eu te perguntar, não só para Carla, mas também para Francine, para Júlia, para Vitória. Olha só, qual foi a última experiência de vocês que vocês passaram, que vocês precisaram se comunicar, seja com duas ou mais pessoas, que vocês se sentiram assim, ó, poxa vida, eu não vou conseguir fazer isso. Qual foi a última experiência? Relatem aí. Júlia era recepcionista, ou seja, atendimento ao público direto, né? E só o fato de tu falar que era significa que tu não é mais, né? Imagina. Tá, mas e qual era a maior dificuldade? A Francine falou que era a atividade da venda da caneta. E Francine foi muito massa, eu te falei, né? Eu te dei o feedback. Foi muito legal. Porque às vezes a gente acaba criando um fantasma, né? E isso é comum, acontece com todo mundo, gente. A gente cria um fantasma dizendo, poxa, que difícil que é, que ruim que é, eu não gosto de fazer isso, né? E tudo que a gente não gosta de fazer, ou que a gente acha que nós não somos bons o suficiente, é uma dor quando nós vamos fazer, né? Porque tu já acabou criando aquela barreira. Tu disse, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente nisso. Mas às vezes está só na mudança da interpretação que tu dá, do significado que tu dá. Poxa, olha só a diferença de significado, tá? Do que tu falar pra ti que tu não é boa em comunicação, ou que tu não é bom em comunicação. Poxa, eu entendo que este ponto eu preciso melhorar, né? É uma fraqueza minha, mas eu tô disposto a melhorar. E daí, a partir daí, tu vai buscar a forma que tu vai fazer com que isso aconteça. E fica muito mais fácil. Então, o primeiro passo vocês já deram, que é reconhecer que isso é uma fraqueza. Pois, assim, ó, a gente vai discutir cada um dos pontos ali, tá? Mas, Bruno, olha só, usando teu exemplo, tá? E também para os demais, vai servir para os demais, tá? Poxa, eu não consigo imaginar de que forma que eu vou comunicar esse produto, né? É difícil, porque para mim faz tanto sentido, mas eu quero que para as pessoas também faça o mesmo sentido que faz para mim, né? Então isso é muito difícil. Primeira coisa, tu tem que elencar todos os atributos desse produto. O que é o produto, qual é o diferencial dele, né? Quais são as características, quais são os pontos fortes, né? O que ele tem de diferente. E aí tu vai dizer o seguinte, para quem eu vou comunicar isso? Porque quando tu faz essa determinação de para quem eu vou comunicar, a tua comunicação ela pode ser moldada a isso, né? Se tu vai comunicar para um grupo de possíveis clientes que tu conhece e tu sabe que são pessoas com uma mente aberta, né, com um posicionamento diferente, que gostam de um tipo de comunicação diferente, que consegue raciocinar e pensar coisas
complexas, né? Então, automaticamente, quando tu delimita quem é o teu receptor, a pessoa que tu vai comunicar, tu consegue construir a tua comunicação, entende? E automaticamente, quando tu for efetivamente comunicar, né, que tu for mostrar o teu produto e falar, talvez tu vai se dar conta do seguinte, tu vai iniciar a tua fala e aí tu sempre precisa trazer o receptor para dentro da comunicação. Por isso que é importante aquele fio do feedback, né? Tá fazendo sentido? Tá entendendo? Tem alguma dúvida? Né? E automaticamente tu vai conseguir, né, interpretar e dizer, poxa, ele realmente está entendendo. A própria linguagem corporal fala disso, né? Daqui a pouco tu te depara com uma situação que tu entra numa loja e aí o cliente começa a falar e não para de falar. E aí o teu corpo ele fala por si só, né? Tu fica inquieto, tu começa a bater o pé, tu cruza o braço, tu bota a mão no bolso, tu não sabe o que fazer e tu não quer falar para esse vendedor que é para ele calar a boca, né? Então, cuidar a linguagem corporal também quando tu tá frente a frente com esse cliente, né? Com esse possível cliente, quando tu vai comunicar o teu produto, é muito importante. São gatilhos que podem fazer com que tu vá, ao longo do processo de comunicação, tu vá moldando ela, né, para que ela aumente o tom ou diminua, né, de acordo com essa percepção que tu tá tendo desse receptor, certo? Mas principalmente é isso. Junta todos os atributos do teu produto, tá? Todas as qualidades, o que ele tem de diferente, aí tu vai ver isso e tu vai dizer, poxa, eu vou começar por isso aqui, né? E aí tu vai falar todas as qualidades que ele tem, né? O porquê que tu desenvolveu ele, o porquê que vocês... no caso, eu tô me colocando no teu lugar, tá? Poxa, eu desenvolvi esse produto e vocês precisam desse produto. Porque ele é muito bom, né? Ele tem uma qualidade que vocês não fazem ideia. E para ter ideia, só comprando. Ou seja, instigando esse possível consumidor, esse possível cliente, né? A passar pela experiência de consumo. Isso são gatilhos que tu também pode utilizar. Mas, claro, só vai dar certo se tu souber do teu produto. Porque se tu não sabe, tu vai se deparar na frente da criatura e tu vai falar que tu tem uma caneta preta para vender, né? E aí, você foi para as cucuias. Vamos ver ali a Vitória. Já tive experiência de vendedor em uma loja. Cada vez que entrava um cliente, eu tremia de um jeito diferente. E aí, Vitória, eu te pergunto o seguinte. Tu conseguia realizar a venda, né? Provavelmente. Ou seja, a tua comunicação acontecia. E acontecia de forma tão efetiva que as pessoas compravam de ti, certo? Porque se fosse o contrário, isso não aconteceria. E aí a gente precisa pensar o seguinte, comunicação, ela não é só a fala, né? É a forma como tu te comporta, é a linguagem corporal, tanto que existem os tipos de comunicação, né? Verbal, não verbal. Então pode ser que tu não tenha tanto desenvolvimento com a tua comunicação verbal, mas tu consiga se comunicar o suficiente e, consequentemente, utilize os outros tipos de comunicação a teu favor, né? Ter um posicionamento profissional, né? Se mostrar disposta, né? Ficar presente ao cliente, se colocar à disposição. Tu não precisa necessariamente ficar em volta dele igual, né? Cercar ele de todas as formas e dar uma surra de informações. Não, tu tem que saber o básico. E, consequentemente, fazer com que as demais formas de comunicação sejam utilizadas ao teu favor. Então, provavelmente, tu fechava a venda, né? Apresentação de trabalho, o grupo parecia que dava um branco. O branco, o famoso branco em apresentação de trabalho. Em quem, né? Quem nunca aconteceu isso? Em mim já aconteceu isso. Né? Então, é muito comum. Por isso que eu falei para vocês, tudo que nós passamos na vida são experiências que vão servir como aprendizagem, tá? Então, a primeira vez vai dar branco, a segunda também, a terceira também, mas a quarta tu já passou por essas experiências e tu já tirou isso como aprendizado, né? Então, talvez, o que estava faltando ali? De repente, eu precisei me empenhar mais, de repente eu precisei fazer parte daquilo ali, né?
Porque uma coisa, e isso eu tenho como experiência, uma coisa é tu participar de um trabalho em grupo, onde tu simplesmente participa, né? E outra é tu participar de um trabalho em grupo onde tu desenvolve o trabalho, onde tu assume o compromisso de fazer o trabalho, né? Que tu faz parte daquilo ali. E, consequentemente, quando tu vai apresentar, quando tu vai falar, flui. Por mais que tu tenha dificuldades na tua fala, né, na forma de se expressar, enfim, tu entende daquilo ali. Tu pode falar meia dúzia de coisas, mas as meia dúzia de coisas que tu utilizou na tua fala foi o suficiente para despertar o interesse no cliente, para despertar o interesse no consumidor, diferentemente do colega, né, que ficou ali horas e horas falando e não faz sentido nenhum. Universitário. Francine foi operadora de telemarketing e ficou uma semana só no trabalho. E uma coisa é tu criar uma comunicação com alguém que tu não conhece, né? Tipo, vou atender um cliente, tu não conhece esse cliente, né? E outra coisa é tu ter uma comunicação com os agentes que tu já conhece, já tem uma relação, já tem um relacionamento, enfim, isso se torna mais fácil. Então, uma das dicas também que a gente pode fazer uso é o seguinte: quando vocês têm um trabalho para apresentar, e eu fiz muito disso na apresentação do TCC, por exemplo, montem a apresentação e usem essa apresentação, façam essa apresentação para a rede de relacionamento de vocês. Para o marido, para a esposa, para o namorado, para a namorada, para os colegas de trabalho, enfim. Usem isso a favor de vocês, porque isso vai dar mais segurança, né? E quando a gente tem segurança, tem propriedade disso que a gente está comunicando, fica mais fácil, né? A gente se sente mais seguro em comunicar algo que realmente tu conheça, tu domina, né? E, consequentemente, tu validou isso com alguém. Então, usem isso também ao favor de vocês. Júlia, a gente vai ver isso nos tipos de perfil de cliente, né? De como atender um cliente, né, com esse tipo de perfil. Pessoal, tranquilo? E é bem comum, gente, acontecer também. E isso acontece comigo, tá? Seja por agitação, seja por ansiedade, seja por atropelamento de ideias, seja por atropelamento de raciocínio. Às vezes tu tem tanto para falar, tu tem tanto para comunicar e tu não sabe nem por onde começar. Então, uma dica que eu dou é o seguinte: montem rascunhos, montem mapas, montem ferramentas que ajudem vocês no desenvolvimento dessa comunicação, né? Seja uma escrita, seja desenho, seja mapa, seja balãozinho, enfim, cada um vai escolher a sua estratégia, né? Porque cada um tem uma forma diferente, um modo operante diferente. Mas é uma forma também da gente poder, né, colocar as nossas ideias, né, e enxergar essas ideias, e a partir desse momento tu pode direcionar a tua comunicação de uma forma mais produtiva, porque senão vem tudo junto. E quando vem tudo junto, o que acontece? Tu trava. E aí, quando tu trava, tem o fator também que daqui a pouco tu pode ser uma pessoa que tem timidez, que não consegue se expressar muito bem, né? Que tem dificuldade para falar com as pessoas, enfim. E aí, automaticamente, tu ainda tem esse problema de não conseguir direcionar a tua fala por conta de que tu tem muita coisa
para comunicar. Então é importante fazer esses mapas, fazer rascunho, usar post-its, né? Tipo, tem uma apresentação de trabalho. Treina, né? Mas enxerga essa apresentação, enxerga o que tu vai falar. E uma coisa que os professores sempre falam, não é feio tu ir apresentar trabalho com uma colinha, por exemplo, né? Eu sempre falo, isso não é feio. Feio é tu ir lá na frente, não reconhecer que a tua comunicação ela precisa melhorar, e eu sempre pontuo isso, né? De quando tem alguém que, professor, eu não consegui, eu travei. Cara, mas só o fato de tu assumir isso como uma fraqueza já é um baita de um passo, né? Mas não é feio tu ir na frente, apresentar um trabalho usando uma colinha, uma escrita, não é feio. Tá? Então usem isso também. Bom, dando sequência ali, né, de como a gente pode evitar esses vícios de linguagem. Primeiro, parem um pouquinho para se escutar. Automaticamente a gente fala e às vezes a gente não para escutar e ver se isso que tu tá falando tá fazendo sentido, né? Então, tu precisa falar respeitando as regras do português, respeitando as vírgulas, realizando pausas, né? Automaticamente, quando tu adota esse tipo de comunicação, tu começa a se ouvir. E quando tu começa a se ouvir, vai fazendo sentido. E se não está fazendo sentido, tu consegue ajustar para que faça, né? Professor, o senhor está falando para fazer pausa, mas o senhor não faz. Não. Eu sei, eu não faço. Eu tenho esse problema, né? Às vezes eu preciso parar e respirar. Então, cada pessoa vai encontrar a sua forma, né? O seu modo operante, como eu falei. Qual é a melhor forma que tu consegue comunicar, que tu consegue te expressar? É utilizando uma fala mais calma, né? Mais tranquila, mais serena, um tom de voz baixo, né? Ou daqui a pouco tu tem a necessidade de falar dessa forma, gesticulando alto, porque é assim que tu se sente melhor, é assim que tu acha que a tua comunicação está acontecendo, é assim que tu acha que as pessoas vão conseguir entender o que tu está falando. Só que daí tu entra numa zona que tu precisa ter cuidado. Tu opta por utilizar essa metodologia, tu precisa validar ela, né? Tem que ter aquela linha do feedback. Será que realmente a pessoa que está recebendo, ela está conseguindo compreender? Está fazendo sentido? Né? Então, faça com que esse receptor também faça parte dessa comunicação. Pergunta, está conseguindo me entender? Está fazendo sentido? Quer que eu explique de novo? Né? Então, cada pessoa vai encontrar a sua forma de comunicar, né? de se expressar, e automaticamente vai ter sucesso, né, dessa forma, usando o feedback. Não pode achar que essa forma aqui é a melhor e o resto que se exploda, né? Quem não entender que se ferre. Não é assim que funciona. Erros que as pessoas cometem quando a gente vai, né, trabalhar com atendimento a cliente, quando a gente vai fechar uma venda, ligado principalmente a essa questão da comunicação. Porque a gente viu que comunicação ela pode ser verbal, ela pode ser não verbal, né? Como eu falei para vocês, a forma como nós nos posicionamos frente ao cliente, né, seja o nosso marketing pessoal, né, seja a tua imagem profissional, e isso vai repercutir de forma direta no cliente, né? Na percepção do cliente. Então, daqui a pouco, tu está usando alguma outra forma de comunicação que não é a mais adequada. E uma das formas que acontece direta, né, em alguns lugares, e isso tem pessoas que podem achar que é irrelevante e tem outras que acham que é um fator muito importante, né? Que é a utilização da comunicação não verbal, né? E principalmente não realizar o tal do contato visual com o teu receptor. Ou seja, eu estou falando com vocês aqui, né?
e eu quero que vocês prestem atenção. Né? E automaticamente eu quero que vocês prestem atenção e entendam o que eu estou falando. Desta forma, mantendo um contato visual através desta comunicação não verbal, certo? Agora, diferentemente do que eu falar para vocês olhando para minha cachorra, né, ali do lado, que está quase arrancando a flecha da tomada, que vai tomar um choque em seguida, né? Ou pensando lá na morte da bezerra, enfim, estou comunicando para vocês um produto. O diferencial desse produto aqui é que ele é preto, né? E se precisar da minha ajuda, ó, tá aqui meu papelzinho, sabe? Então, essa comunicação não verbal, ela é muito importante. Tu tem que se portar de forma adequada. Tu tem que manter um contato visual, tu tem que passar credibilidade para esse receptor, né? E quando tu olha no olho, não necessariamente, eu não estou falando aqui que quem se comunica olhando e não mantendo um contato visual direto, não estou dizendo que não tem credibilidade, tá? Eu estou dizendo quando a gente está fechando uma venda. O consumidor, a gente tem essa necessidade, né, de manter o contato visual, de olhar no olho para ver se realmente o que a pessoa está falando está fazendo sentido, para ver se ela está entendendo, se ela está confiando naquilo que tu está falando. E automaticamente, se esse cliente der qualquer estímulo de que ele não está compreendendo ou que ele não está, né, acreditando nisso que tu está falando, o contato visual vai te mostrar. Então, é uma ferramenta que ela precisa ser usada também, certo? Uhum. Sabe que, como eu falei para vocês, as nossas experiências são tudo, né, na nossa vida. Porque a gente acaba aprendendo muito. Ah, eu fiquei por 8 anos trabalhando em uma empresa, né? Já usei ela como exemplo, inclusive para vocês, onde eu não tinha tanto contato com o cliente, né? Eu atendia muito raramente. E, de certa forma, o fato de eu ter ido para a supervisão e agora eu preciso ter esse contato direto com o cliente, eu precisei desenvolver algumas coisas. E uma delas, Rodrigo, foi exatamente isso, né? Pelo fato de que eu não tinha atendimento com o cliente, de que eu não realizava esse atendimento, eu não conseguia me comunicar olhando, né? Mantendo o contato visual. Ou até mesmo na minha gesticulação, eu não realizava ela, eu não usava ela. Ou até mesmo num simples aperto de mão, né? Porque isso também é uma forma de comunicação não verbal. E isso é muito importante, né? Imaginem, tu chega num cliente, tu vai fechar a compra de um carro, por exemplo, né? Tu chega numa concessionária e aí o vendedor que vai te atender, ele olha no teu olho, ele te dá um aperto de mão que parece que vai quebrar a tua mão, né? O que é isso? Isso é uma forma, né, de tu acabar mostrando para esse cliente, dizendo, olha só, eu tenho credibilidade, né? Eu tô aqui, então eu vou te passar segurança. Então são algumas coisas que a gente precisa realmente desenvolver. O fato de tu não conseguir, por mais que tu trabalhe, né, com atendimento com o cliente, tu não conseguir manter o contato visual, uma dica que eu te dou é a seguinte, é que eu comecei usando e deu muito certo. Eu tenho vergonha de olhar no olho. Eu tinha vergonha, né? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar aqui, ó, bem no meio da testa e não pro olho. Porque isso é uma forma de que o cliente ele vai, né, perceber que tu tá mantendo o contato visual, mas automaticamente tu não tá olhando no olho do teu cliente, né? Tu tá olhando aqui no meio, entre os dois olhos. E automaticamente isso vai, né, aos poucos, vai fazendo com que tu perca essa vergonha de olhar no olho do teu cliente, sabe? Então, é uma forma que, para mim, deu certo. Então, fica a dica. Mas, como eu falei, tá? Não é o fato de que eu atendo o meu cliente, mas eu não mantenho contato visual, então quer dizer que não estou passando credibilidade. Não, não é isso. E a gente vai ver isso lá no perfil do cliente, né? Que tem clientes que têm essa necessidade de ter esse contato, sabe? E tem outros que não, que acham que isso é irrelevante. E beleza, tá certo das duas formas, tá? Alguma dúvida
Beleza. Olha só, gente. E isso, Rodrigo, é algo que também precisa ser utilizado, né, com uma certa precaução, né, uma dosagem para saber se realmente tu está utilizando da forma adequada. Às vezes, tu toma isso como uma verdade absoluta que tu precisa ficar olhando para o teu cliente, né, manter contato visual para o teu cliente, e daqui a pouco tu vai te deparar com um consumidor que é do tipo do perfil 3, né? Que é aquele consumidor que eu já usei como exemplo para vocês, que é o autossuficiente, é o autodidata. Ele não gosta de contato físico, ele não gosta, né, de ser tratado com touchscreen, com apertinho de mão, com um toquezinho no ombro. Não, né? Ele acha que isso é ruim, então ele repele a isso. E aí o que acontece? Tu, como bom vendedor, tu vai estudar e tu vai aprender, né, que para tu manter uma credibilidade, tu criar uma imagem profissional forte, né, para o teu cliente, uma das ferramentas que tu pode utilizar é o contato visual, e aí tu vai tomar isso como verdade absoluta. Aí quando chegar a hora de tu atender esse perfil número 3, né, que é esse cliente que eu usei como exemplo, tu vai ficar olhando tão sério para ele, tão fixamente, tão apaixonadamente, que ele vai interpretar o seguinte: opa, peraí, só um pouquinho. Alguma coisa tá errada, né? E isso a gente tem como exemplo. E quando nós fizemos esse teste lá na supervisão e a aplicação dessa metodologia, isso foi muito forte, né? É preciso compreender qual é o perfil do teu cliente. Não necessariamente que todos vão querer que tu faça contato visual. E daqui a pouco tu vai fazer um contato visual porque tu acha que isso é a melhor forma e a única forma que tem de passar credibilidade para o teu cliente, de conseguir fazer com que a tua comunicação seja boa. E aí tu vai atender um cliente número 3 e ele vai pegar mal, vai ficar uma situação bem chata. Então, tu precisa principalmente saber quem é o teu cliente, né, e compreender qual que é o perfil dele. Ele vai dar indícios para ti. E tu, como bom vendedor que é, né, como bom atendente que é, tu precisa ter a manha para perceber, opa, peraí, esse aqui não gosta muito de toque, né? Então ele é um perfil 3, eu não vou chegar tratando ele como se ele fosse um touchscreen, né? Aí daqui a pouco tu vai atender um outro cliente e ele é o cara do perfil número 1, que ele é aquela pessoa que tem a necessidade do contato, né? Que ele chega, que ele conversa, que ele te abraça, que ele pega na tua mão, que ele bota a mão no teu ombro, né? E ele precisa desse contato, é uma necessidade. E aí, o que acontece? Daqui a pouco tu, vendedor, não consegue perceber, tu, atendente, não consegue perceber que ele é este perfil, e tu tem a tua forma de atendimento, que tu acha que é a mais correta, que é aquela forma séria, carrancuda, né? Sem esboçar qualquer tipo de reação, só olhando na cara do teu cliente. Oi, tudo bem? Bom dia, como eu posso te ajudar? Automaticamente tu está criando uma barreira para esse cliente. E a gente sabe que quando nós vamos trabalhar com atendimento a cliente, com atendimento a consumidor, as pessoas são diferentes. Cada uma delas é diferente uma da outra. E, consequentemente, não é porque eu atendo o Rodrigo de uma forma que eu vou atender a Franciele de outra forma. Da mesma forma. Percebe? Então, tem que ter esses cuidados. E a gente tem, sim, como aprender a trabalhar com isso, né? Isso que é o mais legal. Mas não pode ter tudo como uma verdade absoluta. Depende quem é a criatura. Depende qual é o negócio. Por isso que a gente viu lá no nosso início do componente isso, né? Análise ambiental. Análise ambiental em qualquer cenário. Sempre. Para o resto da vida de vocês. Tranquilinho e sereno? Beleza, então. Acho que eu vou liberar vocês para o sextou, né? Sexta-feira, 8h37, a gente tendo uma aulinha de comunicação, né? Então, vou deixar... Depois de 3 dias direto, né, gente? Quarta, quinta e sexta. Ou seja, tomaram uma surra, né?
deste professor que vos fala de forma sem parar, direta, e ainda quer falar sobre comunicação, sobre utilizar uma forma calma, tranquila, pausada. Olha aí, ó, viu? Correr atrás do prejuízo. Isso aí. Gente, quanto à atividade 3, tá? Que o prazo é hoje, tá? Ainda eu tô com a planilha aberta aqui, eu vou terminar ela de corrigir os que eu iniciei hoje, de tardezinha. E aí eu vou passar para vocês a planilha atualizada, mas tem gente que ainda não me entregou a atividade, tá? As demais, as outras duas que nós havíamos feito, por favor, eu acredito que agora todos já tenham entregado. Mas, porventura, viu, seu Bruno? Sábado, sem falta, todas as atividades, beleza? Amanhã, no máximo segunda, porque senão vocês vão ferrar a vida do professor, porque ele vai deixar conteúdo acumulando para corrigir, e aí vai ser um tendel. E também para que vocês consigam, né, acompanhar o nosso conteúdo, porque senão não tem tanto sentido as atividades terem um prazo para entrega. Mas eu perdoo vocês que não puderam fazer por vários motivos. Certo? O 3, Rodrigo, é o das questões dos 4Ps. O da matriz... Isto, na verdade das 9, né? Porque a número 6 não tem. A atividade número 1, análise ambiental. Atividade número 2, a matriz FOFA, a SWOT. E atividade número 3, as 9 questões dos 4Ps de marketing, que vai ajudar vocês no trabalho. O da... Tá, não. Ah, peraí. Desculpa, gente, eu fiz confusão. Tá certo. Quarta-feira que vem. Não. Dia 8 agora era da outra turma. Perdão. Não. Desculpem. Essa função de turmas diferentes e trabalhando o mesmo conteúdo. Tá? O pessoal tomou-lhe um cagaço. Fiquem tranquilos, quarta-feira que vem, tá? E quanto ao trabalho, gente, já não deixem para a última semana, tá? Já vão desenvolvendo ele. Da divisão das equipes. Um monte de gente já veio falar comigo, como eu disse para vocês, né? Então, essas pessoas que falaram comigo eu já vou tirar da lista da divisão das equipes. E vai permanecer aqueles que não me falaram nada, que querem fazer individual. Então, entre esses, eu vou fazer a divisão em ordem alfabética, tá? Eu acredito que agora é de noite, porque eu pedi para vocês me informarem desde ontem. Então, acredito que quem ainda não fez vai fazer agora. Eu vou dar um xingão lá no grupo. E aí, até o final da noite, eu já passo a divisão das equipes, tá? Beleza, então. Muito. Pode falar. Aham. Uhum. Não, tranquilo. Isso é uma conversa que vocês vão ter entre vocês, né? Não tem muito galho. Então, eu vou dividir as equipes e aí vocês vão conversar entre vocês vão entrar num consenso. Se acharem melhor, professor, a gente não vai manter a equipe, não tem problema. Né? Ou daqui a pouco, da equipe dos 3, um quis fazer sozinho e aí os outros 2 vão ficar sozinhos, não tem problema também, tá? Fazer em dupla. Não, a gente não vai se pegar tanto a isso. É só por conta de que essa forma de apresentação, ela realmente... E eu compreendo que o trabalho ele é extenso, né? A Carla falou que eu tenho muita coisa para fazer, mas vocês também têm muita coisa para fazer. Então, eu acho que o trabalho em equipe ele serve justamente para isso. Para
auxiliar no desenvolvimento e fazer essa construção em conjunto. Certo? Era isso então? Muito obrigado pela audiência, pela paciência, pelo compromisso, né, de vocês que estão aí firme e forte os 3 dias seguidos. E que legal. Eu fico bem feliz, tá? Até quarta-feira que vem, no mesmo horário e no mesmo canal. Um beijo. Até quarta.